mesmo. Pode perguntar pro Ícaro, que ele usa. Porque ele usa para mim é um dos melhores. Ele usa o bicho. Então, isso é o diferencial da mensagem. Entendeu? Faz toda a diferença. Aí tem uma tradução tu lhe dizes palavras. Outra coisa aí. Observou que a terminação, olha, observa a terminação. A terminação em uso aí, olha, está indicando, ok? Plural. Sempre observar as terminações, tá certo? Terminação em on, indica o quê? Terminação em us, plural. Então, quando você bota na mente as terminações, quando você vê uma palavra em grego, ainda que não tenha a suposta tradução, você já tem a ideia que é uma palavra que está no plural, que está no singular. Entendeu? A mente já começa. No ômicron e no Y também é singular, né? É singular. Certo? Terminação tem ali. Singular. Certo? A gente vai ver que as terminações elas são diferentes em cada caso. Cada caso tem a sua respectiva terminação. Tá certo? A gente vai ver futuramente, a gente vai ver o que é o caso dativo, genitivo, acusativo, nominativo, ablativo. Vocês vão entender geralmente como é que funciona. Tá certo? O grego trabalha com 3 declinações. A primeira declinação, a segunda declinação e a terceira declinação que a gente vai ver também isso no livro, certo? Então vamos lá, a palavra que temos ali. Leges, logos, autor, tu lhe dizes palavra, lá, cafés, logão, escreves a palavra. Vamos lá. Observou que a terminação não é está indicando o que ali? A terminação é está indicando o que? Plural ou singular? Plural ali. Então é sempre se ligar nas terminações, certo? Para saber se a palavra está no plural ou se está no singular. Vamos lá. Jesus. Do teu, né? Jesus leges, tus logos, tu teu. Jesus, tu estás dizendo as palavras de Deus. Lá. Teu, né? Iesu leges autor, tus logos, tu teu. Tá certo? A gente também vai ver as variantes. O que seria a variante? São basicamente terminações similares. Exemplo, Deus é só Theos? Não. Deus pode ter as suas variantes. Theos, Theon, Teu, Theoi, Teu. Tá certo? Então, esses são variantes, tá certo? Jesus, tu estás lhe dizendo as palavras de Deus. Vamos lá. Grafou. Logom. Escrevo uma palavra. Agora aqui, rapidinho. Essas duas palavras aí, no caso, escrevo e palavra. No caso, uma é só para dar nexo. Para dar nexo.
Porque ele botou uma. Ele poderia só botar escrevo palavra. Ok? Se ele botasse escrevo palavra, estaria no singular ou não? Ainda. Sim. Escrevo, singular, palavra, singular. Ele poderia botar escrevo palavra. Só que ele botou a expressão uma para enfatizar, tá certo? Para dar mais uma ênfase na palavra, indicando que essa uma está no singular. Tá certo? Só que o próprio como, a terminação em um aqui já é singular. Ele já sabe que é singular. Mas para não ficar um negócio sem nexo aqui, aí ele fez uma adaptação. Ele fez uma adaptação, ele feriu a escritura. O texto permanece o texto. Escreva, palavra. Ele só fez uma adaptação para dar uma ênfase. Só que geralmente é nessas adaptações que é também para o português. Entendeu? Porque o cara pega e faz uma tradução aí, entendeu? Ruim. E alimentos não vai repercutir. Eu estava dizendo ao senhor, eu estava quinta-feira sobre o livro de Carnaval, aí eu estava com ele. Eu estava analisando o texto do grego, aí no português, Paulo vai dizer assim: foi-me dado o espinho na carne. Mas O presente. quando você vê a dado, aí você presente. tem a opção de escolher ou não, né? Só que no grego está lá, foi posto ele botou na tora, meu Na amigo. tora, toma. Então isso Fica e pega essa bomba. É. Entendeu? É totalmente diferente. Tá entendendo? Então, o que faz o diferencial, geralmente, na mensagem, é aquilo que você viu. É os detalhes. Os detalhes é que enriquece essa mensagem. Certo? É que faz toda a diferença. A mente do teólogo deve ser o cara que veja aquilo que ninguém vê. Porque a teologia ela nos faz pensar. Há uma frase de Martim Lutero: porque você só permanece com ele enquanto você não aprende a verdade, o reconhecimento da verdade. Martim Lutero ele começou também errado. Começou na Igreja Católica, até porque naquela época a Igreja Católica tinha aprisionado o conhecimento da Escritura. É como se a Bíblia estivesse lá, tá certo? O livro estivesse lá, trancafiado. Estivesse trancado, era assim. Ninguém poderia ter acesso à Escritura a não ser o Papa, o Vaticano, a Igreja Católica, na época. Por quê? Porque dentro do pensamento da Igreja Católica, o homem do campo não tinha condição nenhuma para interpretar as Escrituras. Porque Deus deu à Igreja o poder de interpretar a Escritura para o mundo. Então, as pessoas na época não tinham acesso à Escritura, só a Igreja Católica. Se alguém fosse pego lendo qualquer trecho, ou citando qualquer trecho, ainda que fosse para o seu próprio filho, se não fosse no latim, na língua de São Jerônimo, que foi quem traduziu a Vulgata Latina, era morto, era queimado, sua casa era destruída. Era assim que funcionava. Então o que acontece? Martim Lutero, estudante de direito, abandona a universidade e vai agora fazer parte no mosteiro agostiniano. Só que é interessante observar que ele é separado para ser o quê? Estudante de teologia. Só que quando ele chega no seminário, que era totalmente diferente dos seminários hoje, os seminários lá eram entre 10 anos a 15 anos, o cara vivia dentro do seminário, vivia para isso, estudando de noite e dia. E o estudo era exaustivo. Então o que acontece? Quando chega lá, ele pega o texto bíblico em latim e encontra lá o texto, Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque o justo viverá pela fé. E ele começa agora a estudar no mosteiro teologia, porque talvez você não saiba, mas os teólogos, que eram os poderosos da época na antiguidade, os próprios reis, governantes, vinham pedir conselhos. Eram os caras poderosos na época, eram os caras que eram top de linha. Então o que acontece?